Pronto, começando pelas origens, o futebol, como é que o futebol apareceu na tua vida? Como é que surgiu o teu interesse? Uh, então, o futebol aparece desde que eu me lembro de ser gente, neste caso. Muito miúdo, muito pequenino mesmo. Os meus pais contam que eu comecei a andar atrás de uma bola, o que é algo curioso também. E pronto, e depois comecei a ir com o meu pai ao campo de futebol lá do Clube da Terra, do Olho Marinho, União de Amigos de Olho Marinho, que era o nome do clube. Um, e foi a partir daí. Ingressei nas escolinhas do Olho Marinho. Andei um ano inteiro a treinar com miúdos mais velhos, porque eu não podia ser inscrito ainda, não tinha idade para ser inscrito. Um, ou seja, andei um ano inteiro a treinar em que só participava mesmo em torneios ou em jogos amigáveis. Um, Depois, sim, fiz um ano federado ainda no Olho Marinho. Depois houve uns problemas na parte da direção. O clube acabou por fechar portas ao futebol infantil e é aí que ingresso no Caldas. Ainda na passagem do Olho Marinho acabo por ir fazer testes ao Sporting e acabo por ficar lá. Mas depois eram muitos dias de treinos, ainda fica relativamente longe o Olho Marinho de Lisboa. Na altura o Sporting treinava em Pinamanique. Para os meus pais não era fácil levar-me a todos os treinos, tinham que sair mais cedo do trabalho para me levar, eu tinha que sair mais cedo da escola. Eu próprio notava que não tinha o rendimento que os outros miúdos da minha idade tinham, e, e acabei por vir para o Caldas. Na altura, o meu pai deu-me a escolher entre três clubes aqui da zona, que foi, na altura era o Peniche, o, o Óbidos ou o Caldas, e acabei por ingressar no Caldas também pelo pai do Militão, que é meu amigo de infância e foi meu companheiro de equipa estes anos todos. O pai do Militão tinha sido meu treinador no Olho Marinho. Já era treinador no Caldas, penso eu, e pronto, e desafiou também o meu pai a trazer-me para o Caldas. E lembro-me que foi a primeira vez que vim treinar ao Caldas, foi na companhia do meu pai e do pai do Militão, do senhor Francisco Militão, que nós tratamos por Tico. O futebol, assim, foi muito enraizado pela tua família, não é? Tendo começado desde que te lembras com uma bola nos pés. Eu queria perguntar-te, assim, e já meio que respondeste, quem foram as pessoas que mais te apoiaram a seguir carreira e a partir de que idade, a partir de que escalão é que percebeste que podias levar o futebol mais a sério? As pessoas que mais me apoiaram são aquelas que ainda hoje me continuam a apoiar. Sem dúvida nenhuma os meus pais e posteriormente também o meu irmão. Temos diferença de 6 anos, ele é mais novo, mas foi sempre também um grande pilar na minha vida e continua a ser. Quando é que eu acho que posso se ingrar no futebol? Eu desde sempre tive essa ambição e essa expectativa, esse sonho, digamos. Sempre foi um grande objetivo meu mesmo, chegar a profissional de futebol. Talvez ali, ainda no futebol 7, eu lembro-me no sub-13 já era um jogador que me evidenciava muito. Eu acho que sempre teve muito presente esse sonho de chegar a profissional de futebol. Se calhar depois, com o andar do tempo, quando chega ali a juvenis, se calhar a partir dos juvenis começo a olhar de uma forma ainda mais diferente e a pensar mesmo que poderia chegar. Sou sincero, olhando para trás, se calhar na altura o meu único objetivo passaria por inicialmente chegar aos séniores do Caldas. Tanto na formação do Caldas era um dos meus grandes objetivos, era chegar aos séniores do Caldas. Mas sempre com a ambição de um dia saltar do Caldas para os campeonatos profissionais. Isso sim, sempre teve presente. Depois de um ano inicial no futebol no Olho Marinho, entraste no Caldas e fizeste por lá toda a tua formação, sendo que na temporada de 13-14 estiveste no Torriense. Eu queria perguntar como é que a oportunidade de ir para o Torriense surgiu
e como é que reagiste à hipótese de sair do clube onde tiveste durante toda a formação e olhando para trás, que balanço geral é que fazes dessa temporada? Ahm, Olha, o convite foi. Eu na altura era júnior do primeiro ano no Caldas e nós jogávamos a segunda Divisão Nacional, onde também estava o Torriense. O Torriense era uma equipa nessa altura fortíssima e já era o candidato e acabou mesmo por subir divisão. Foi a partir daí. O treinador na altura, o Mister Pedro Duarte, entrou em contato comigo e neste caso declarou o interesse para que eu ingressasse no Torriense na época seguinte, para jogar a primeira divisão nacional de Júniores. E inicialmente não foi uma decisão fácil porque eu tinha 9 anos de formação do Caldas, e é um clube que eu adoro, e não foi fácil, mas lá está, a minha ambição sempre foi chegar aos campeonatos profissionais e achei que era a altura de arriscar e de dar esse passo. Um, Sair também Olhando um para pouco da trás, zona de conforto, não? sair um bocado da zona de conforto, sim, conhecer outra realidade, e, e era um projeto desafiante, visto que era a primeira divisão de Júniores, onde iria jogar contra os apelidados grandes, Benfica, Sporting, e era muito desafiante. E acabei por aceitar o convite do Mister Pedro Duarte. Que balanço é que fazes desse ano? Foi um ano de muita aprendizagem. Não foi um ano propriamente fácil, mas foi um ano que eu recordo com muito carinho e foi um ano que me marcou muito a nível positivo. Porque foi um ano em que eu costumo dizer, foi um ano em que eu me senti jogador. Mesmo sendo júnior, foi um ano em que me senti jogador. Um, Primeiro porque fui titular em 90 e muitos por cento dos jogos. Penso que os únicos jogos que falhei foi por castigo. Tive 2 jogos castigado, um, com 2 expulsões. Eu penso que foi os únicos jogos que falhei nessa época. Um, Depois porque fui um dos capitães da equipa na fase de manutenção. Quando chegou depois nós nessa época, lá está, a época fica marcada por uma série de acontecimentos, porque nós tivemos 5 treinadores nessa época. Nós inicialmente começámos muito bem o campeonato, depois entretanto houve ali uma fase que basicamente não conseguíamos ganhar a ninguém. Um, foi um ano difícil nesse aspecto de ver treinadores entrarem, ver treinadores saírem. Como já referi, 5 treinadores numa época e ainda para mais numa equipa de júniores é mesmo muito. Depois, eu estar habituado a um contexto de Caldas em que é tudo muito familiarizado e chegar ali e ser uma realidade completamente diferente. Mas recordo com muito carinho e foi uma grande época depois o que fizemos. Depois chegou o Mister João Paulo para a fase de manutenção e nós arrancamos a fase de manutenção a 10 pontos abaixo da linha d'água. E acabamos por. O Mister João Paulo chega, mete-me como capitão de equipa. Também eu já tinha alguma confiança, fiquei com mais confiança ainda. Um, e fizemos uma fase de manutenção muito, muito boa. Lembro-me que garantimos a manutenção a faltar ainda 2 jornadas para acabar. Quando já se calhar ninguém acreditava, nós conseguimos dar essa reviravolta e conseguimos garantir o principal objetivo. E depois também porque eu acabo por me estrear nos séniores nessa época ainda, com o Mister, com o Mister Luís Brás, que era o treinador dos séniores do Torriense na altura. Um, eu já treinava com eles regularmente, mas depois estreiei-me mesmo para o campeonato. Corria-se no Campeonato de Portugal na altura, não? Sim, Campeonato de Portugal. Eu faço a minha estreia como titular, contra o Caldas no estádio do Torriense, em que acabamos por ganhar 1-0 e sou eu que faço o gol. Ei, É uma particularidade que como é que lidaste com esse momento? ficou marcada.
Foi um momento que, eu sou sincero, eu soube que ia ser titular um dia antes do jogo, que o Mister veio ter comigo e disse: Olha, tu vais ser titular neste jogo, por isso prepara-te que agora é que eu quero ver. Foram estas palavras assim mais ou menos. E eu lembro-me que eu quase nem dormi nessa noite porque estava um bocado nervoso, tinha na altura com 18 anos, ali na flor da idade, mas a querer mostrar-me, mas ao mesmo tempo a não saber bem lidar ainda com, entre aspas, com aquelas feras todas no balneário. Um, Na altura com nomes históricos do campeonato de Portugal e que fizeram carreira também ainda em segundas ligas e mesmo em primeiras ligas. O caso do ponta de lança, do João Vieira, que depois foi para a Primeira Liga, o Miguel Paixão, o Denis Duarte, muitos nomes. Eu vou-me esquecer agora de algo. O Ricardo Campos, guarda-redes, que chegou a estar no Boa Vista, no União da Madeira, na Primeira Divisão. Nomes já consagrados no balneário, mas foi um jogo em que eu penso que tudo me correu bem. Também pela facilidade com que o grupo me recebeu e que já lidava comigo no dia a dia nos treinos. Mas também acho que foi um dia em que me correu mesmo tudo bem. E pronto, e quando eu vejo, segundo, se não me engano, é o Pedro Almeida mete um passe longo na área, o João Vieira amortece para mim e, e eu ali à entrada da área, já dentro da área, faço um remate até o Militão que está à frente e a bola passa-lhe assim ao lado. O Luís Paulo acaba por voar para o lado contrário da bola, o que tem assim uma particularidade assim, um pouco estranha. Eu ainda hoje brinco com ele e digo que a bola fez um efeito assim muito grande e que o enganou. E ele continua a dizer que foi ele que foi graças a ele que eu fiz carreira no futebol. Um, mas pronto, e a bola acabou por entrar e acabei por fazer um bom jogo. O E teu, pronto, e ainda depois ainda fiz mais um jogo que entretanto isso acho que foi a penúltima jornada do campeonato. Eu já me tinha estreado na antepenúltima jornada, num jogo fora em Fátima, onde joguei à volta de 30 minutos, mas como titular foi mesmo esse jogo em casa contra o Caldas e em que fiz gol. o teu primeiro jogo a titular e o primeiro golo no futebol sénior é precisamente contra a equipa em que mais jogaste ao longo de toda a carreira. Eu queria perguntar Sim. Queria perguntar-te como é que reagiste, como é que lidaste no momento em que fazes esse gol. Olha, é um momento em que não dá para pensar muito, sou sincero. A minha primeira reação foi juntar as mãos e pedir desculpa. Foi porque eu não, pronto, não era mesmo capaz de festejar um gol contra o Caldas e pedi desculpa. E depois lembro-me de fazer um coração para a minha família e dedicar-lhes o gol. Basicamente foi isso. Eu queria perguntar-te, depois dessa temporada muito positiva ao serviço do Torriense, a nível individual, não houve a hipótese de continuar no clube para a temporada seguinte? Houve, sim. Na altura houve, mas o Torriense estava em processo de mudança, as coisas não estavam fáceis a nível financeiro. Eu, como júnior, já tinha contrato de formação com o clube, mas na altura até estava com alguns ordenados em atraso. O clube fez uns esforços para me tentar manter na altura, uh, mas depois também existia outra particularidade que o Mister Luís Braz tinha falado comigo, tinha-me também aconselhado, olha, tem calma, se eu eventualmente for para o outro lado, eu quero-te levar, se eu renovar também vou fazer tudo para que tu fiques aqui, mas tem calma, que isto ainda é cedo, também estamos a ver ainda o que é que vai dar aqui no clube, que mudanças é que vamos ter, o que é que não vamos ter. Um, Pronto, e depois, entretanto, aparece logo o interesse do Caldas. O Caldas, na altura, iam haver eleições no Caldas e eu, basicamente, tinha recebido proposta das duas direções que se estavam a candidatar ao clube. Ou seja, tinhas a Uh, garantia de que irias ficar. não tinha a garantia que se quisesse vir para o Caldas, tanto com uma Contavam direção ou contigo. com outra, que iria ter as portas abertas. E até que depois, falando com o Mister Luís Braz, e ele me diz também que vem para o Caldas. E que pronto, e aí foi mais fácil ainda, porque pronto, era um treinador que já me conhecia e com quem eu me identificava, e aí não, quando soube que era ele, não hesitei.
Ficas no Caldas para a temporada de 14-15 e começas a jogar e a afirmar-te aos poucos na equipa principal. Eu queria perguntar quais foi as principais diferenças que sentiste entre o futebol de formação e o futebol sénior e como é que lidaste com elas? Uh, Principais diferenças é nós estarmos habituados a jogar os jogos todos, estamos habituados a sermos nós, entre aspas, as estrelas da companhia, ou a sermos os jogadores com mais minutos, entre aspas, com mais moral, um, os típicos jogadores a que toda a gente nos dá, entre aspas, aquele carinho, aquela moral, aquela atenção. E quando chegamos a um plantel sénior nem sempre é assim, não é? Ainda para mais quando entramos neste caso, nestas realidades, Campeonato de Portugal, em que são campeonatos duros, difíceis, e que nós não estamos preparados, basicamente. Eu costumo dizer, não são todos aqueles que estão preparados à transição de júnior para sénior, porque não é fácil. Não é fácil porque começamos a lidar no dia a dia com homens e já não são os miúdos com quem costumávamos lidar. Os próprios adversários, muitos deles batidões e que sabem tudo e mais alguma coisa sobre futebol. Um, Muitas das vezes não estamos preparados também a nível psicológico para sofrer ali um bocadinho se não jogamos e já queremos desistir de tudo, ou se o treinador me tirou é porque não gosta de mim, ou se não me pôs a jogar é porque não gosta de mim, não conta comigo. Há muita coisa que é diferente do futebol formação para futebol sénior. Um, e depois é o que eu costumo dizer, há que ter arcabouço e há que aguentar porque, porque tudo passa. É mesmo assim, tudo passa. Na altura soubeste gerir essas mudanças que encontraste ou viveste um pouco, tiveste um pouco à nora nesse período? Hum, Acho que houve ali um misto. Houve ali um misto. Houve momentos, lá está. Houve momentos em que achei que afinal se calhar não tinha, entre aspas, competência para se ingrar no futebol, para fazer do futebol vida. Houve outros momentos em que achei que sim e que realmente eu era um dos melhores e que ia conseguir. Mas também, lá está, o grupo que apanhei foi um grupo espetacular. O treinador já me conhecendo foi muito importante porque foi sempre uma pessoa extremamente correta para comigo e para com todos. Acho que é aqueles treinadores muito acarinhados, ainda hoje nós falamos muito, e eu posso dizer, eu na altura comecei como titular nessa equipa e ao fim de 4 jornadas tínhamos 4 empates e era preciso mudar qualquer coisa, acabou por sobrar, entre aspas, para mim, que era o mais novo. E pronto, e eu saí do 11 e a equipa começou a ganhar e acabei por ser eu sacrificado. Um, mas lá está, era daquelas coisas que na altura, claro que pronto, não fiquei contente com isso, mas que continuei a trabalhar da mesma maneira, a treinar da mesma maneira, porque o Mister Luís Braz tinha uma particularidade muito interessante que ainda hoje falamos muito, muito nisso, que ele dava mais moral a quem não jogava do que propriamente a quem jogava, porque ele dizia, ele estava sempre a dizer, quem joga não precisa que eu ande aí com miminhos para eles, nem com grandes conversas. Um, e ele sabia estar, era uma pessoa que sabia estar no futebol, ainda hoje acho que já não está a treinar, mas é uma pessoa que sabe estar no futebol e na vida. Um, e ele ajudava-nos muito. Eu lembro-me de muitas conversas que tive com ele. Ele relacionava-se com os jogadores muito mais como de um pai para filho do que propriamente de só, Treinador. só um mero treinador, sim. E ele sabia nos levar, e não foi à toa que o Caldas, tantos anos depois, conseguiu ir a um playoff de apuramento. Fomos à fase subida, neste caso, à fase subida à segunda liga. Infelizmente não conseguimos subir, mas foi uma época muito bem conseguida da nossa parte. O que é que achas que falhou para não conseguirem subir no momento decisivo na hora H? O que é que falhou para não conseguirem o acesso à segunda liga? Ahm, Olha, sinceramente não te sei explicar agora assim bem o que falhou.
Sei que nós nesse ano éramos muito uma equipa, éramos uma equipa muito matreira. Fazíamos muito da transição a nossa principal arma. Era muito, era muito aquela coisa de se não sofremos gol, sabemos que vamos ganhar porque nós pelo menos um gol fazemos. Um, Explorávamos muito bem isso. Os adversários também eram muito competentes e lá está. E na fase de subida apanhámos ali equipas muito boas. Na altura subiu o Mafra e, eu lembro que o Casa Pia ficou em segundo. Eu agora não sei precisar se subiram no playoff. Se eles depois no playoff subiram, eu acho que eles não subiram no playoff. Mas pronto, o Mafra eu sei que subiram. O Mafra subiu em primeiro. Tu depois da temporada de 14-15, nas temporadas seguintes acabas por fazer a consolidação como titular no Caldas e em 2018-19 surge o convite da Oliveirense, pela qual assinas, na altura Oliveirense na segunda liga. Como é que reagiste ao convite de um clube de um patamar competitivo mais elevado e depois no jogo em si, diferenças de futebol profissional da segunda liga face ao Campeonato de Portugal? Uh, Bom, o convite recebi com uma alegria imensa, né? Porque era um dos meus grandes objetivos. Não vou esconder que após essa época da taça, quando, ou melhor, enquanto ainda estávamos na taça, com esses jogos de taça, sempre acreditei que iria chegar a tal desejada proposta para a época seguinte. Mas eu, inclusive, até já me tinha comprometido com o Caldas, caso não aparecesse nada de campeonatos profissionais, que iria continuar no clube. Mas pronto, foi uma grande alegria para mim, e não podia de maneira alguma dizer que não. No que é Uh, que. as, pri- Ai, as desculpa. desculpa, as principais diferenças. Eu penso que a segunda liga é um jogo muito mais físico do que eu estava habituado na altura no Campeonato de Portugal. Um, um jogo mais físico, muito à base de bolas paradas, aqueles campos, apanhávamos aqueles campos assim, teoricamente, com aquelas dimensões mínimas. Um, Jogadores já mais batidos, muitos deles até consagrados em primeiras ligas, mas que já ou em fim de carreira ou, ou por financeiramente ser melhor em certos clubes de segunda liga em que se notava uma grande diferença. Mas penso que foi mais esse aspecto físico. Acho que foi mais o aspecto físico onde tem mais diferença. E depois a realidade de começar a treinar de manhã, que eu não sabia o que era. Tirando aqueles meses em que treinei com os séniores do Torriense, que eles sim treinavam de manhã, mas no Caldas nunca treinámos de manhã, foi sempre ao fim do dia. E aí sim, aí nota-se diferença de, pronto, chegar ao futebol profissional e sentir que estamos no futebol profissional. Viver do futebol nesses 2 anos. Exatamente. Sim, 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 sim. Mas acabaste por conseguir lidar bem e fazer 2 épocas interessantes ao serviço da Oliveirense. Sim, eu inclusive, o primeiro jogo no Oliveirense é para a Taça da Liga contra a Bessade. Na altura o Ricardo Tavares, que era o lateral esquerdo, estava castigado da época que tinha transitado. Um, e, e eu joguei esse jogo. Depois, claro, ele já era um homem da confiança do Mister Pedro Miguel e acabou por ser ele a começar o campeonato. Um, eu tive até à quinta ou sexta jornada sem jogar. Depois o Tavares lesiona-se e é aí que eu entro na equipa. Um, e eu penso que depois eu começo a jogar. Entretanto, depois ele recupera da lesão e volta ele a jogar outra vez. Sei que fiz ali 2 ou 3 jogos e depois acabo por jogar já quando já estávamos perto do término da primeira volta. Nós na altura vamos a Faro, na altura de. Era antevéspera de passagem de ano. Nós vamos a Faro jogar e perdemos 5-0, uma derrota muito pesada, e passamos para o último classificado.
E na altura falava-se muito se o Mister continuava, se não continuava. O grupo sempre teve com ele, e ele acabou por continuar, mas acabou por fazer mudanças. Na altura fez 5, 6 mudanças no 11 e eu Sei. acabei por começar a jogar e pronto, começou a correr bem a mim, começou a correr bem à equipa e a partir daí nunca mais saí. E ainda fiz, sim, ainda fiz à volta de 20 e poucos jogos nas duas épocas. 20 e poucos jogos em cada época. Fiz à volta de 40 e poucos jogos na Oliveirense, penso Tanto eu. que a equipa acaba por alcançar, creio que um 12º, 13º lugar, ou seja, acabam por conseguir a manutenção até com alguns lugares face Uh, aos concorrentes. nessa primeira época só garantimos na última jornada. Nessa primeira época. Na minha segunda época, aí sim, estávamos num lugar tranquilo, a meio da tabela, não havia, não havia aquele perigo de entrar nos lugares de baixo. Agora, a primeira época foi dura. Eu lembro que na última jornada entramos para a última jornada, nós e Aroca, nós recebíamos o Aroca e quem perdesse descia de divisão. Nós acabámos por vencer 2-1 e acabou por descer o Aroca nessa época. Uh, Qual foi o jogador a nível de patamar profissional que te defrontaste que mais te surpreendeu pela qualidade que demonstrava e que se calhar não conhecias, não estavas à espera de ver aquilo? Uh, Agora, lembrando-me assim, talvez o Francisco Conceição. Francisco do Porto, que acabou por Estava chegar ao patamar em no, que está. estava no Porto B na altura, mas era um miúdo que já se via que, pela irreverência, pela qualidade técnica, pela velocidade, era um miúdo que se via que ia chegar longe. Tanto que nessa temporada acaba por, a meio da temporada, passar para a equipa principal do Porto, creio. Uh, Pois isso não te consigo agora precisar isso, mas sim, foi daqueles que me encheram as medidas, sim, que me encheu as medidas neste caso. Em 2020-21 assinas pelo Arouca, porém acaba por não correr tão bem, só fazes inclusive a primeira volta ao serviço do clube. O que é que Uhum. achas que falhou nessa experiência? Um, eu acho que falhou um bocadinho tudo, sou sincero. Eu até comecei bem a pré-época, fiz uma boa pré-época. Um, na altura até achava que iria ser opção. Um, Tínhamos um conjunto de jogadores muito bons, é verdade, principalmente na zona do meio campo, que era mais a zona onde eu atuava. Tinha muitos jogadores de muita qualidade. Um, Tínhamos o Marcos Soares, o Pedro Moreira, o Ofori, o Leandro Silva. Depois chegou ainda o Pité. Um, Pronto, chegaram. Eu lembro-me que éramos mesmo muitos Para a para três posição. posições, neste caso. Um, Faltou também um bocadinho de paciência da minha parte, porque eu eu estava habituado a jogar no contexto oliveirense, estava habituado a ser um um, dos jogadores da confiança do Mister. Esperava também que no Arouca fosse assim. Pronto, e as coisas acabaram por não correr tão bem nesse aspecto, mas não guardo mágoa. Pronto, foi uma experiência menos positiva no aspecto profissional em que não joguei muito, mas que no aspecto pessoal foi muito enriquecedor, onde conheci pessoas fantásticas, um balneário fantástico, jogadores top, mas 5 estrelas. A nível balneário era mesmo muito bom. Um, e pronto, chegou ali a dezembro e eu optei por ter uma conversa na altura com o Mister Armando Evangelista, um, e pronto, e transmiti-lhe que queria jogar mais e que para isso queria procurar clube para ingressar, para pelo menos ser emprestado e ter minutos, porque não queria ficar a época inteira sem jogar, vá, neste caso. E foi isso que acabou por acontecer. Na altura surgiu o Estrela da Amadora e eu poderia ainda nessa altura ter voltado ao Oliveirense por empréstimo. Um,
mas depois na altura já tinha mais ou menos apalavrado com o Estrela que ia para lá e no Oliveirense também estava um momento de transição com muito jogador novo vindo de fora. Um, e eu acabei também por querer, entre aspas, estar mais perto de casa e vir para Lisboa. Iria dar-me isso, estar mais perto da minha família, que também era o que eu necessitava, porque foi das coisas mais difíceis para mim, foi não estar a ser opção e estar sozinho lá em cima. A nível pessoal, a temporada, a passagem no Aroca não decorreu tão bem, porém, a nível coletivo, a equipa acaba por garantir a subida à Primeira Liga nessa temporada, tendo a subida direta no primeiro ano de Segunda Liga, depois de vir do Campeonato de Portugal. Como é que o grupo partiu para o início da época? Ou seja, era algo que já se esperava que acontecesse desde o início? Sentiam ou foi uma surpresa? Olha, nós a nível de grupo era um objetivo do grupo, sim. Nós dentro do balneário falávamos em subir divisão e era mesmo um dos objetivos do clube e tanto da parte da direção, equipa técnica, jogadores, estávamos todos nessa simbiose de subida. Um, Agora, a mensagem cá para fora sempre foi de consolidar jogo a jogo, Retirar mas pressão nós, também. tirar também ali um bocado da pressão. Para te ser sincero, quando eu saio do Aroca, nós estávamos em quarto, quinto lugar, ou até sexto, agora não me lembro, não te sei precisar isso. Mas estávamos ainda com uma ligeira desvantagem para os lugares que subiam. Eu lembro-me na altura, não sei se não estávamos a 12 ou 13 pontos. Eu lembro-me que o grupo na segunda volta fez uma segunda volta fantástica. Eu penso que eles não perderam jogo nenhum. Eles tiveram uma série de vitórias, assim, uma série histórica mesmo. É uma grande Muito, recuperação. sim, uma grande recuperação, muitas vitórias seguidas e acabam por ir ao play-off e acabam por fazer descer o Rio Ave. Essa parte no Aroca acaba por culminar em que em janeiro acabes por sair para ter mais tempo de jogo, não é? E abre-se a porta do Estrela da Amadora, na altura no Campeonato de Portugal. Queria perguntar duas coisas. Como é que avalias esses meses no Estrela da Amadora, quer a nível de grupo como a nível individual, e também como é que lidaste com o facto de voltar para os escalões inferiores? Hum, então, o Estrela tinha um projeto muito aliciante, neste caso. E foi isso também que me fez querer ir para lá. Um, a nível de grupo, um plantel muito jovem, mas com uma ambição enorme, com jogadores de muita qualidade, que se queriam mostrar. Um, e as coisas acabam por me correr bem. Eu chego ao Estrela, começo a jogar e acabamos por subir divisão também, que era um grande objetivo do clube, e, e acabou por correr tudo bem. A parte pessoal, o único se não foi mesmo na penúltima jornada, um, ter acabado por partir o braço no jogo contra o Torriense, o que me impediu de jogar o jogo da subida e depois a final do Campeonato de Portugal. Um, mas tirando isso, foi uma segunda metade da época que me correu muito bem. Tu tiveste convites na altura que saíste do Arouca, tiveste convites para te manteres na segunda liga e também, pronto, lá está. Como é que geriste? O que é que pensaste sobre o facto de voltar ao Campeonato de Portugal? Sim, na altura, como já disse, tive a possibilidade de voltar ao Oliveirense nesse ano. Mas pronto, na altura o Oliveirense estava num momento de transição, uma SAD nova, com muitos jogadores novos. Um, Na altura estavam em último, penso eu, do campeonato. Um, e eu também, pronto, na altura estava meio apalavrado já com o Estrela, e também tinha essa, entre aspas, ambição de preferir lutar para subir do que propriamente estar a lutar para não descer. E pronto, e foi isso que me fez seguir a carreira no Estrela.
Ou seja, o facto do clube estar no Campeonato de Portugal não foi uma desmotivação para ti ou não te colocou problema? Não foi desmotivação, até porque lá está, como eu já referi, precisava também mesmo muito de estar próximo de casa, estar próximo da minha família. E juntava ali o útil ao agradável, e confiava muito no que era o projeto Estrela da Amadora. E então foi uma decisão que acabou por não ficar tão fácil quando recebi o telefonema da Oliveirense, sou sincero, porque foi um clube onde eu passei 2 anos maravilhosos da minha vida e onde me interliguei muito com o clube e onde ainda hoje gosto muito de falar do clube, e é um clube que gosto muito, mas que depois, pondo ali todos os pesos e todas as medidas, que acabei por querer um desafio novo e não querer voltar onde já tinha sido feliz. Tal como já me disseste, quando vais para o Estrela, o clube tem um projeto inovador, vive-se perspectivas de crescimento. Esperavas na altura que o clube se reerguesse e voltasse tão rápido à Primeira Liga? Esperava porque pelas pessoas que estavam à frente do clube era fácil perceber que iriam fazer tudo para pôr o clube o mais rapidamente possível na Primeira Liga. Não, não, ou seja, não te consigo precisar não é não consigo precisar. Não te digo que achava que era em 2 anos que subíamos uma divisão e que subíamos logo à primeira, mas que aquilo era uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde iriam conseguir chegar à primeira outra vez. A experiência no Estrela acaba por te correr bem. Não houve a hipótese de permaneceres no clube na temporada seguinte, na altura já em segunda liga? Eu na altura tinha mais ou menos tudo apalavrado para ficar, mas depois, entretanto, as coisas levaram a outros contornos e informaram-me que afinal não iriam contar comigo para a época seguinte. Um, e pronto, acabei por receber essa notícia assim um pouco de forma um bocado estilo Inesperado. inesperada, assim, porque não estava mesmo à espera, estava à espera de continuar e era isso que estava mais ou menos apalavrado. Um, mas pronto, foi assim que tudo aconteceu e pronto, e há que olhar em frente e não olhar para trás. Acabas por ter o convite para regressar ao Caldas. Como é que surgiu o convite? Eu na altura ainda tinha mais um ano de contrato com o Arouca. O Arouca de Primeira Liga, informaram-me que não contavam comigo para o plantel, mas eu ainda tinha contrato. Na altura tentaram uns empréstimos, principalmente com equipas lá de cima, mas eu Segunda sempre liga, tive. não? Não, na altura Liga 3 já. Ok. Um, mas eu na altura o que eu disse foi que o que pus na cabeça logo foi que para jogar na Liga 3 jogaria no Caldas se o Caldas me quisesse. E pronto, e depois na altura o Real Almeida, que era o diretor, o, o Real Almeida que na altura era, não, ou seja, era diretor do futebol de formação do Caldas e já tinha uma. Opa, pronto, esta parte depois vais cortar. Na altura foi o Rui Almeida, que já tinha sido meu ex-colega de equipa, um, tinha sido meu colega de equipa, um, meu capitão e com N anos de Caldas. Ele na altura estava ligado ao staff do Caldas e acabou por me ligar a perguntar como é que estava a minha situação, porque isto depois é óbvio que isto no mundo do futebol, e chamada daqui, chamada dali, as notícias correm rápido, correm depressa, e acaba por ser o Rui Almeida que me liga a perguntar como é que estava a minha situação, se havia possibilidade de virem por empréstimo para o Caldas, e depois na altura até o que eu acabei por fazer foi mesmo rescindir em Aroca, achar ali um meio termo para a rescisão
e acabei por voltar ao Caldas. De que forma é que tu, como um jogador que joga muito nestes patamares, qual é a tua perspectiva sobre a criação da Liga 3, como uma ponte entre a Segunda Liga e o Campeonato de Portugal? Olha, a Liga 3, acho que foi, a Liga 3 acho que foi uma lufada de ar fresco para o futebol português. Primeiro porque é uma liga que é acompanhada pelo país inteiro, também com a facilidade dos canais de transmissão, hoje em dia, Canal 11 principalmente, um, mas que te permite lançar muitos jovens, um, e que, se formos a ver, não há uma diferença assim tão grande entre a Segunda Liga e a Liga 3. Havia uma diferença muito grande entre Campeonato de Portugal e Segunda Liga, e que hoje em dia já não existe essa diferença tão grande, porque tem ali a Liga 3 a meio, que acaba por ser uma ponte de acesso aos campeonatos profissionais. E se a segunda liga é competitiva, não sei até que ponto a Liga 3 neste momento não é mais competitiva ainda do que propriamente a segunda liga. Porque se formos a ver, qualquer equipa, o último ganha o primeiro. É uma equipa, é uma liga mesmo muito, muito competitiva. Sendo que na Liga 3 ainda, pronto, do futebol ainda é amador, de que forma é que tu e os atletas, de modo geral, tendo o conhecimento e experiência nisso, como é que conciliam o futebol com outra profissão? Olha, aqui no Caldas temos a particularidade de treinar apenas ao fim da tarde. Um, Este ano o clube está a dar passos para começar a treinar mais cedo, mas no entanto, será sempre ali por volta das 5h30. Pronto. O que dá para a malta ter, a grande maioria da malta tem outra ocupação, sim. Tem ou um part-time ou um trabalho a horas. Um, Acaba por ser assim. Um, os outros clubes, ao treinarem de manhã, eu não te consigo precisar se também é assim, se não, tenho as minhas dúvidas. Eu acho que a maior parte, porque lá está. Eu, se não me engano, o Caldas é a única equipa, se calhar, que não é profissional neste campeonato que é a Liga 3. Todas as outras equipas eu acredito que sejam profissionais, primeiro porque treinam de manhã e porque têm outro tipo de alicerces que neste momento o Caldas ainda não os tem, ou até se calhar poderia eventualmente chegar perto de os ter, mas também não é um clube que queira dar Esse ponto passo. sem nó, ou dar um passo maior do que a perna, como costumamos dizer, e então é um clube que dá prioridade à estabilidade, e acho que é assim que deve ser, porque aqui no Caldas não se falha com nada do que sejam os compromissos prometidos, e, e nós, enquanto jogadores, só podemos estar agradecidos para com isso. A nível pessoal, tu tens outra ocupação além do futebol e também perguntar-te como é que é o teu dia a dia de trabalho ao longo da época. Sim, eu neste momento, mais concretamente o ano passado, até o ano passado não tinha. Mas do ano passado para cá, sim, tenho outra ocupação. Trabalho para uma empresa de produtos de higiene e desinfecção. Basicamente faço o horário das 9 às 4, e o meu dia a dia é este: entre às 9, faço o trabalho de armazém. Não é um trabalho, ou seja, não é um trabalho difícil, não é um trabalho que requeira muita força física. É um trabalho que dá para conciliar, que não tinha necessidade de fazer, ou seja, eu não tinha a necessidade de arranjar este trabalho, mas visto que tenho tempo livre, é um extra que acabo por trazer para casa, e é óbvio, financeiramente é um extra, e durante o dia estou ocupado e a preparar também o que vem aí daqui a uns anos, quando se der o fim da carreira. Não sentes que isso interfira ou atrapalhe o teu desempenho em jogo ou em treino, vá? Não.
Até muito pelo contrário, sou sincero. Treinando, se me dissesse assim, ou se me metesse a pergunta, se treinasse de manhã, aí sim, seria diferente. Se calhar eu já te iria responder que se fosse trabalhar à tarde, que se calhar sentia um cansaço acumulado maior. Agora assim, treinando só à tarde, hum, eu até prefiro trabalhar durante o dia do que propriamente estar sem fazer nada o dia todo e depois ir treinar ao fim da tarde. Ficas meio que aquecido para o treino que aí vai. Sim, é isso. Tu tiveste a oportunidade de trabalhar, de jogar com jogadores que acabaram por chegar a outros patamares do futebol, como por exemplo o Diogo Valente no Oliveirense, já numa fase mais final de carreira, um jogador que, como sabe, teve na Académica, jogou competições europeias, também como já me disseste, o Pité, o Pedro Moreira no Aroca. Quando trabalhaste com eles, percebeste que eram jogadores especiais e consegues compreender o facto de terem chegado aos patamares em que acabaram por chegar? Sim, sim, sim. Sim, sem dúvida. Jogadores de uma craveira muito, muito alta, uma qualidade muito acima da média, e depois que têm também uma qualidade humana muito, muito acima da média, o que ainda dá mais prazer nesta história, pronto, porque jogar com esses jogadores é sempre um motivo de orgulho, mas depois de os conhecer, sabendo que são pessoas de bem e sempre prontos a ajudar, e sem aquele arrogantismo de que foram jogadores de primeira e que jogaram aqui, que jogaram ali, ou que ganharam dinheiro aqui, ou ganharam dinheiro ali, sem dúvida que ainda é melhor. Esses nomes que referiste são duas marcas na minha vida. São dois grandes amigos que fiz, e que sempre que posso mantenho o contacto, porque com eles aprendi muito, e é sempre um gosto enorme poder falar com eles. O que é que sentes que no teu caso em específico falhou ou faltou para teres conseguido chegar a patamares superiores no futebol? Como por exemplo Primeira Liga. Um, eu penso que faltou a oportunidade, o convite. Faltou da minha parte, se calhar, também mais paciência para aquilo que foi a minha carreira em Aroca. Uh, faltou, faltou evoluir, se calhar, mais no aspecto físico, por exemplo. Nunca fui muito um jogador de me fechar num ginásio, por exemplo, a trabalhar a parte física. Um, faltou mentalidade. Se calhar foi isso. Quando digo mentalidade, não é que eu não tenha mentalidade, mas se calhar aquela mentalidade de saber sofrer, de não jogar, mas aguentar, de continuar e Paciência. continuar à espera da oportunidade. Pronto, se calhar, perdão, se calhar ao tentar apressar as coisas, só dificultei a minha vida. E depois também ter o sangue muito quente, por vezes ajuda, outras vezes arranja-nos certos problemas e se calhar também foi isso. Não atribuo a culpa a ninguém, a não ser a mim, que foi, pronto, não consegui chegar, era um objetivo que tinha de carreira, não consegui, mas não é isso que me faz perder o sono nesta altura. Cheguei onde eu sempre quis chegar, que era a profissional de futebol. Cheguei onde muitos não conseguiram chegar e gostavam de ter chegado. Não cheguei onde eu queria chegar, é verdade, mas a vida é mesmo assim, o futebol é mesmo assim. Há muitos que chegam, há outros que não, e há que aceitar isso. No teu ponto de vista pessoal, sendo um jogador com muita experiência já, o que é que sentes que diferencia um jogador mediano, razoável, de um jogador de topo que acaba por chegar lá acima? Principalmente a mentalidade competitiva. Acho que isso é mentalidade. Quando digo mentalidade competitiva, a nível de treino, não só em jogo. Um, o foco em querer ser melhor, em querer melhorar, a ambição, e depois
lá está. O abdicar de muita coisa em prol da carreira desportiva e do futebol, neste caso. Um, e basicamente eu penso que é isso. Principalmente a mentalidade. Trabalhar muito, porque sem trabalhar muito não se chega lá. Tu tens muitos anos de Caldas, duas passagens já e muitas temporadas, muitos jogos. O que é que este clube significa para ti? Olha, este clube significa muito para mim. É um dos clubes do meu coração. É um clube onde sinto que é família, neste caso, onde, onde conheço os treinadores da formação, por exemplo, onde conheço todos os elementos da direção, onde conheço muitos dos adeptos, um, e onde fiz inúmeras amizades que levo para a minha vida. É onde a minha família é bem recebida, é onde toda a gente é bem recebida, é onde se sente que todos os jogadores gostam de vir jogar à mata, mesmo os adversários. É um clube diferente. É um clube diferente. Só quem, Difer- só quem, só quem passa aqui é que sabe aquilo que eu estou a dizer. O Caldas é mesmo um clube diferente. Diferencia-se muito através da união e do apoio que a massa associativa também dá ao clube? Sim, 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 sem dúvida. Isto é daqueles clubes em que se o clube, se o clube pedir ajuda, chegam sócios para pintar o estádio, nem que seja para cortar a relva, para fazer seja aquilo que for. Um, Porque lá está, é um clube mesmo que une as pessoas em prol desta causa e, e é isso. Acreditas que, pensando no futuro, o clube tem potencial para subir, para chegar, por exemplo, a uma primeira liga num espaço de 10 anos? O que é que falta desenvolver? Um, Está-se a criar alicerces para isso. Não digo que seja para subir à Primeira Liga daqui a 10 anos ou no espaço de 10 anos, mas o clube tem dado passos em frente todas as épocas. Mesmo que sejam passos curtos, mas são passos certos e vão cimentando cada vez mais a posição. Um, Agora, é óbvio que para esses patamares, é óbvio que é preciso, financeiramente é preciso dar um passo gigantesco, como é óbvio. O clube nunca quis formar SADs para não ficar, entre aspas, um, para não ficar, entre aspas, controlado por outro tipo de pessoas, porque o clube é dos sócios, basicamente. Um, Nunca quis, tem-se conseguido manter com esta filosofia e acho que é por aí que tem que passar, pelo menos estes próximos anos, até depois então que assim criarem os alicerces, acredito que vão novamente tentar almejar mais, um, tal como é a história do clube. Tu tens já muitos anos de carreira, fazendo um balanço e refletindo um pouco, qual consideras ter sido o melhor momento até agora? Olha, o melhor momento da minha carreira foi chegar à meia final da Taça de Portugal com o Caldas. Porque nós éramos todos jogadores amadores, do Campeonato de Portugal, e atingimos o inimaginável. Nem nós, nos nossos melhores sonhos, se nos dissessem no início da época que íamos chegar às meias finais da taça, nem nós acreditaríamos. E foi sem dúvida o ponto alto das nossas carreiras, pronto, das nossas carreiras, e lá está, um momento único que eu tenho dúvidas que se volta a repetir um, nas carreiras de todos nós da grande maioria de todos nós que passamos por isso. Como é que o grupo geriu, lidou o facto de estar numa meia final de Taça de Portugal, não sendo um clube profissional, e também acreditaram que poderiam chegar à final? Olha, nós vivíamos ali numa certa bolha entre nós que eu acho que nós não tínhamos bem a noção daquilo que estávamos a alcançar. Eu acho que só após o apito final do jogo no Campo da Mata entre, entre o Caldas com o Desportivo das Aves, eu acho que só aí é que nós desligámos mesmo a ficha e percebemos aquilo que tínhamos alcançado.
Um, e se calhar nem aí, ou seja, se calhar só mesmo depois quando vimos o Aves no Jamor a jogar contra o Sporting aquela final da taça é que tivemos mesmo aquele pensamento do género, mas podíamos ter sido nós tivemos sei lá, 20 minutos talvez de levar o jogo para os penaltis e de levar a decisão para os penaltis, a decisão do Jamor. Um, mas estávamos de rastos, fisicamente, psicologicamente estávamos completamente de rastos, e era já muito coração e pouca cabeça a funcionar naquela altura. Não dava mesmo para mais. Estávamos todos no limite, mas foi muito bonito. Foi algo inexplicável mesmo de viver. Pensando por outro lado num momento difícil, qual foi o momento mais complicado da tua carreira? Uh, o mais complicado, eu tenho alguns. O mais recente, sem dúvida, o momento da decisão de penaltis do jogo com o Benfica, que passou do jogo da minha vida para uma das piores memórias que tenho, que foi falhar o penalti contra o Benfica. Um, e foi também quando partiu o braço, ainda no Estrela, que me fez falhar o jogo da subida. Falando, por exemplo, nesse jogo contra o Benfica, na Taça de Portugal em 22-23, o clube, a equipa, consegue garantir um empate no tempo regulamentar e a decisão vai para penaltis. Perguntar desde o início como é que o grupo reagiu ao sorteio e como é que se explicas do facto de terem conseguido levar o jogo para essas decisões? E no teu caso em pessoal, como é que lidaste com o penalti falhado? Olha, o grupo é óbvio que reagiu com uma felicidade enorme, porque após aquela ida às meias finais da taça, que de época para época os adeptos, as pessoas no clube, os jogadores, a equipa técnica, a direção, todas as pessoas ali envolvidas no clube sonham com algo parecido, algo mágico, que venha outra vez à mata, que aconteça alguma coisa mágica na mata. E acabou por acontecer, acabou por nos calhar o Benfica, um Benfica do Roger Schmidt, aquela primeira época em que era um Benfica que dominava o futebol. Eu lembro-me eles 3 dias antes de virem à mata tinham ido empatar ao Parque dos Príncipes com o PSG do Messi, do Neymar, do Mbappé. Um, e eles vêm à mata e fazem. Nós, na altura, eu lembro-me que o Mr. Zé Vala até. Eu fui um dos jogadores a quem ele perguntou. Eu lembro-me de estar eu e o Militão e ele estar a falar connosco e nos perguntar o que é que nós achávamos, se eles iam rodar muito a equipa, se não iam. E eu com toda a sinceridade disse, mister, eu acho que eles vão rodar a equipa toda. E eu lembro de estar a dar um 11 expectável na minha cabeça e não foi nada assim. Quando nós soubemos o 11 que ia jogar, ficámos do tipo incrédulos com aquilo, porque não estávamos mesmo à espera que trouxessem o onze inicial. Na altura pouparam o Otamendi e o Gonçalo Ramos, penso eu. Eu acho que foi os dois nomes, os dois únicos nomes que pouparam. Não, e o Rafa Silva também. Foi esses três. Foi os únicos três que não jogaram, os únicos três habituais titulares que não jogaram. De resto, jogaram todos. Um, eu lembro-me essencialmente do Enzo Fernandes, um jogador absolutamente fantástico. Acaba por ser em janeiro, Um, sim. acaba por ser em janeiro. E esse sim, esse foi, eu acho que foi o jogador que mais me encheu as medidas de todos aqueles com quem joguei contra, acho que foi o que mais me encheu as medidas. As recepções dele, os passos eram algo. Eram de outro patamar mesmo e que se veio comprovar. De um campeão do mundo mesmo, depois acabou por ser campeão do mundo pela Argentina. Um, o facto de ter falhado o penalti, ou melhor, ainda um bocadinho atrás, o facto de termos empatado é algo que é aquelas coisas que aqui na Mata Encantada que podem acontecer. É óbvio que nós o que falávamos era vamos desfrutar ao máximo do jogo e, Aproveitar a e vamos experiência.
e vamos vender caro a nossa, vamos vender caro o jogo, basicamente é isso, vamos fazer tudo para adiar o resultado e logo se vê. E é desfrutar do jogo e meter o nosso futebol em prática. E pronto, e fomos aguentámos a primeira parte, chegamos ao intervalo e pensamos, olha, 45 minutos aguentámos, é aguentar mais 45, Hum. entretanto o Benfica faz golo, nós acabamos por reagir muito bem e acabamos por ir para o prolongamento. E depois no prolongamento é isso, é continuar a desfrutar do jogo, é da envolvência, estádio cheio, de jogar contra esses jogadores que são de um patamar muito acima de nós. Um, mas em que esses jogos são mesmo propícios a isso e em que nós mostramos que às vezes a diferença não é assim tão grande, é uma questão às vezes da oportunidade, pronto. Mostra E muito o acabamos, talento nas divisões inferiores também. exatamente, que também serviu também de rampa de lançamento para miúdos jovens da nossa equipa. Por exemplo, o Miguel Rebelo acabou por dar nas vistas e acaba depois por ir para o Moreirense da Primeira Liga. Um, e pronto, e acabamos por levar o jogo para os penaltis e aí nós, na época que vamos à meia-final da taça, tínhamos um lema que era se fomos aos penaltis ganhamos, e aqui tínhamos o mesmo lema, basicamente era esse, e acreditávamos muito que iríamos eliminar o Benfica nos penaltis. Mas pronto, acabei por ser eu a falhar logo a primeira grande penalidade. E os batedores do Benfica foram exímios, não, foram tudo penaltis sem mínima hipótese e acabaram por passar eles. Como é que lidaste com o penalti falhado? Olha, eu sou sincero, não foi fácil, não foi fácil, chorei muito, no fim do jogo chorei muito, mas eu quando acabou não tinha bem ainda a noção da projeção que este penalti viria trazer para a minha vida, porque assim que eu chego ao balneário eu tinha milhares de mensagens. Mensagens de apoio, outras nem por isso, duras críticas, ameaças, inclusive, muitas ameaças, adeptos principalmente do Porto e do Sporting a acusarem-me de que por eu ser benfiquista que tinha falhado de propósito. Um, Lidar com isso não foi fácil, sou sincero. Mas o que foi mais difícil ainda foi ver esse tipo de ameaças, mas para com a minha família, porque depois já não me envolvia só a mim, já envolvia familiares, já eles recebiam muitas mensagens tipo de ameaças de morte, ameaças disto e daquilo, acusações disto, daquilo. Depois eu já via certos familiares e amigos a responder, tipo em pleno Facebook, Instagram. Como é que se lida com isso? Depois não é fácil. Depois eu já dizia que. Até que eu disse: olha, eu não quero que ninguém responda a nada, deixem-nos falar à vontade e pronto. E o tempo curará tudo, é mesmo assim. Eu tenho a consciência tranquila que fiz o meu melhor. Não fui competente naquele momento do jogo em que se calhar até era uma das minhas principais valências e como comprovei na altura que fomos à meia-final da taça, que fui sempre um dos que bateu o penalti. Assumi o primeiro também por achar que era competente para fazê-lo e que iria lidar com essa pressão. E pronto, e é isso. E foi um momento de grande pressão em que eu não fui competente e acabei por falhar o penalti. E pronto, e é isso. Pensando num momento mais engraçado, ou seja, um momento de balneário entre o grupo, uma brincadeira que quando te lembras fica marcada e dá para rir um pouco. Tenho muitas, tenho muitas, sou sincero. Mas vou contar uma que se passou comigo, que foi no meu primeiro ano de sénior. Fomos aos Açores jogar na fase de subida contra o Operário. E, e quando estávamos a vir para cá, estamos a fazer o check-in no aeroporto, a pôr as malas para o porão e, e está uma senhora à minha frente para fazer o check-in e vira-se para trás e diz-me: olha, eu não consigo levar, não posso levar estas compotas porque já tenho o peso máximo na mala. Tu podes-me levar estas compotas para Lisboa dentro da tua mala. E eu, com a minha inocência dos 18 anos, a minha inocência, uma senhora de idade a pedir-me,
Ah, sim, não há problema nenhum. E abri o meu saco e meti lá as compotas e siga. Tipo, sem ter noção nenhuma do perigo que poderia estar a correr. Se aquilo fosse, se tivesse droga ou outra coisa qualquer lá dentro, eu chegava a Lisboa e era preso. Ou se calhar já nem embarcava, era preso. Ou podia arranjar ali uma carga de trabalhos para mim e para o clube. E na altura era o André Simões, meu colega de equipa, que agora até é diretor desportivo do Caldas. O André Simões vira-se, diz-me: oh, miúdo, mas tu sabes o que é aquilo que estás a fazer? E eu assim: "Oh, Simões, não há problema, é uma velhota, estás parvo, ok, não sei o quê." E pronto, e depois na altura ele depois desbocou-se, né? Falou com toda a gente. O avião acabou por ser, o voo acabou por ser cancelado por mau tempo e a senhora até veio logo ao meu encontro para eu lhe dar as tais compotas. Não houve problema nenhum, mas depois é óbvio que fui alertado pelo clube para não voltar a repetir essa brincadeira porque podia ser uma coisa séria e que podia Perigoso. custar caro. E perigosa, exatamente. Uh, uma pessoa no futebol, ou várias, vá, as que mais destacam como as melhores amizades que ganhaste através deste desporto. Olha, eu tenho dois nomes, que é o Militão e o Januário, apesar de já os conhecer extra futebol. O Militão, nós somos da mesma terra, crescemos na mesma terra. Já o conheço desde também que me lembro que o conheço. O Januário também o conheço desde mesmo muito, muito novo, mas depois, através de jogar com ele nas camadas jovens do Caldas, foi uma amizade que ganhou ainda maiores laços. Mas sim, esses nomes são os nomes mais coisas. O Farinha também, o Luís Farinha, com quem também comecei a jogar já num patamar sénior, mas já o conhecia também extra futebol, mas também que acabou por ficar no lote dos meus melhores amigos, devido ao futebol. E depois também, a nível de formação, tenho um nome que é o David Silva, que foi um colega que jogou comigo desde o sub-10 do Caldas até ao sub-19, ou seja, a idade júnior, e depois, posteriormente foi meu treinador na equipa sénior. Na altura era analista, fazia parte da equipa técnica, e ainda hoje é um dos meus melhores amigos também. Há alguém no futebol a quem queres aproveitar a oportunidade para deixar um agradecimento especial? Uh, a todos aqueles que privaram comigo, desde jogadores a treinadores, direções que tenham feito parte deste meu percurso. Um, mas principalmente agradecer àqueles que estão sempre do meu lado, que são sem dúvida os meus pais, um, o meu irmão, a minha namorada, o meu filho, a minha família no geral. Um suporte, um pilar no fundo para que consigas mostrar o melhor dentro de campo. Queria perguntar-te, já pensando no futuro, até porque, como sabe, a carreira dos jogadores é muito curta, quais são os teus objetivos? Se tens objetivos de continuar a trabalhar vinculado ao futebol, quais são os sonhos? O que é que pensas fazer após acabar a carreira de jogador? Olha, eu gostava de tirar o curso de treinador e gostava de continuar ligado ao futebol. Se será como treinador, diretor, seccionista, não sei. Sou sincero, não sei. Mas gostava de continuar, e tenho essa vertente psicológica a puxar-me para a parte tática, para essa parte mais de treinador. Agora já se sabe como é que isto funciona e que não é propriamente fácil, e principalmente em Portugal, um, não é fácil. Mas, mas tenho a certeza que vou continuar ligado ao futebol e mesmo que não chegue onde quero, mas que continuarei ligado ao futebol. Perguntar-te qual é o teu maior sonho que tens ainda por realizar no futebol e pensando já naquilo que me disseste de carreira de treinador, de que forma é que sentes que os anos que já tens como jogador te ajudaram para te tornares um profissional a nível técnico, um treinador mais completo? Um, Olha, o maior sonho que eu ainda tenho é sem dúvida subir divisão com o Caldas. Esse ainda é um sonho que, que eu procuro.
Um, Em relação à outra pergunta, eu acho que acaba sempre por a nossa experiência enquanto jogadores, acho que acaba por ser sempre importante um dia que queiramos ser treinadores, porque eu acho que tanto tempo naquela relação de balneário, de colegas de equipa, de aquela relação jogador-treinador, jogador-direção, acho que ajuda muito depois à parte quando se chega a treinador. Um, Porque lá está, acho que os treinadores que foram jogadores acho que conseguem mais facilmente pôr-se no nosso lugar e sentir o que é que gostavam que fizessem, o que é que não gostavam tanto que lhes tivessem feito, e acaba sempre por facilitar esse caminho. Agora é óbvio que não é tudo e também tem a outra parte, a parte mais teórica da coisa que também é muito importante. Se tiveres que dizer em poucas palavras, como é que defines o que o futebol significa para ti? Tudo. Ou vá, tudo não, quase tudo. Se calhar até há uns anos diria tudo. Desde que nasceu o meu filho, não te consigo dizer tudo, como é óbvio, que tudo é o meu filho, mas é, é um ideal de vida. O futebol é um ideal de vida. O que é que sentes que torna o futebol tão apaixonante e que tem o poder de unir à sua volta tantas pessoas? Eu acho que é a imprevisibilidade, um, porque, porque já vimos, tal como também eu já consegui ir às meias finais da taça com o Caldas. Também já conseguimos ir aos penaltis contra um Benfica que dominava o futebol em Portugal. Um, ou seja, não é uma ciência exata, não é uma coisa que, por muita probabilidade que se possa afirmar que, que o jogo poderá ficar mais pendente para aquele lado, mas não se sabe. Ou seja, não é uma ciência exata. E eu acho que é isso que, que também, que também cativa tanto este desporto. A sua magia passa muito também pela, pronto, os mais fracos, os ditos mais fracos poderem ganhar os mais fortes e Exatamente, sim, 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 sim. a felicidade que o público consegue ter para a sua vida através de um E resultado. depois o futebol é como se costuma dizer, o futebol é do povo. É o desporto rei, é aquele desporto que toda a gente vê, que toda a gente pratica. Eu não, eu acho que nenhuma criança no mundo, não, mesmo não gostando de futebol, eu acho que nenhuma criança no mundo pode dizer que nunca jogou futebol ou que nunca chutou uma bola. E é isso, é a magia do futebol. Para concluirmos, uma mensagem para quem está a ver este episódio. Olha, que acompanhem a página, que sigam a página, um, e que comentem, que partilhem e que ajudem a desenvolver cada vez mais, porque é importante e principalmente para os jogadores das divisões mais ditas mais secundárias, é importante virem dar o seu testemunho. Muito obrigado pela tua colaboração, pela participação, por este tempo que passaste aqui connosco, pela tua disponibilidade, aquilo que nos contaste, as histórias engraçadas, um pouco do teu trajeto e da tua experiência no futebol. Sem dúvida que, apesar de jogadores, pronto, de divisões menos reconhecidas do futebol português, não quer dizer que não tenham tanto conhecimento, não possam trazer uma entrevista, uma conversa tão interessante, e acho que isto foi um bom exemplo disso mesmo. E pronto, agradecer-te. Ok, obrigado eu pelo convite e força aí, continuem a divulgar o futebol nacional e principalmente à malta da Liga 3 e Campeonato de Portugal.